Na neblina que cobria o porto de Lisboa, uma figura feminina se destacava na proa do navio, os olhos fixos no horizonte incerto. Era Bárbara dos Prazeres, e o ano era 1803. Deixava para trás não apenas Portugal, mas também o eco de segredos sussurrados, a sombra de um envenenamento familiar que a condenava à fuga. No Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, ela buscaria um novo começo, mas o destino, ou talvez suas próprias escolhas, tinham outros planos: a chegada e a ascensão em solo carioca. O Rio de Janeiro deporou-se com uma mulher de beleza estonteante e maneiras refinadas. Bárbara, então casada com o fidalgo Antônio de Urpia, logo se inseriu na alta sociedade carioca, frequentando saraus e bailes, onde sua presença era notada e comentada. Mas a placidez dessa vida oculta um coração inquieto e uma ambição voraz. Faísca para a tragédia Sendu, sei quando Bárbara conheceu um homem, não um fidalgo, mas um ex-escravizado de olhar penetrante e alma livre. A paixão que os uniu era proibida e avassaladora, e para consumá-la, Bárbara não hesitou. Seu marido, o ingênuo Antônio de Urpia, morreu subitamente, vítima de uma doença misteriosa, que muitos atribuíram à mão calculista de Bárbara. A cidade murmurava, mas nada era provado. Com o caminho livre, Bárbara e seu amante viveram um romance febril. Contudo, a mesma mão que libertou seu coração da aliança anterior, logo tratou de cortar os laços de um amor que já não lhe servia. O ex-escravizado também desapareceu, sem deixar vestígios. Mais uma vez, Bárbara saiu ilesa, alimentando a crença popular de que ela possuía uma sorte incomum, quase sobrenatural: a queda e a sombra do Arco do Teles. Os anos passaram, e com eles, a beleza de Bárbara se esvaiu, cruelmente levada por moléstias que deixaram seu rosto marcado por verrugas e seus dentes em ruínas. A outrora deslumbrante mulher da alta sociedade transforma-se em uma figura desfigurada, uma sombra de si mesma, sem a juventude e a beleza para sustentar seu estilo de vida. Ela afundou nas profundezas da marginalidade, encontrando refúgio e sustento no infame Arco do Teles, um recanto do rio conhecido por abrigar a escória da sociedade. Ali, ela se tornou uma das muitas meretrizes, mas sua fama sombria a precedia: o pacto macabro e os desaparecimentos. O desespero pela juventude perdida a levou a um caminho ainda mais sombrio. Contam as lendas que Bárbara procurou um velho feiticeiro, cuja magia prometia a eterna juventude. A receita era horrenda: práticas arcanas com essências vitais roubadas. E não tardou para que o terror se espalhasse pelo centro do rio. Crianças começaram a desaparecer. Primeiro, os filhos de mendigos e escravizados. Depois, os bebês deixados à porta da roda dos enjeitados da Santa Casa de Misericórdia, o último recurso para mães desesperadas. O pânico tomou conta. Sussurros sobre uma bruxa ou vampira que rondava o Arco do Teles, buscando suas vítimas sob o manto da noite, ecoavam pelas vielas escuras. As mães apertavam seus filhos contra o peito, e a figura desfigurada de Bárbara dos Prazeres se tornou a personificação do mal, a face do medo. Cada sumiço era atribuído a ela, cada grito abafado na escuridão, uma prova de seus rituais macabros. O fim, sem respostas. A década de 1830 trouxe o fim para Bárbara dos Prazeres, tão misterioso quanto sua própria vida. Ela simplesmente desapareceu. Alguns dizem que um corpo desfigurado de uma mulher foi encontrado boiando em um lago, mas a identidade nunca foi confirmada. Com seu sumiço, os desaparecimentos de crianças cessaram abruptamente, um silêncio que para muitos confirmava sua culpa. Até hoje, a sombra de Bárbara dos Prazeres paira sobre o Arco do Teles. Há quem jure ouvir suas gargalhadas esganiçadas em noites sem lua, um eco fantasmagórico de sua crueldade e desespero. E assim, a bruxa do Arco do Teles permanece, um conto de horror que se recusa a morrer, a personificação de que, às vezes, a realidade pode ser tão assustadora quanto a mais sombria das ficções. Será que a lenda de Bárbara dos Prazeres é apenas um conto para assustar as crianças? Ou há uma verdade mais sombria por trás dos murmúrios do Arco do Teles? Qual a sua opinião? Se você gostou deste vídeo, nos dê seu like, ele é muito importante para nós. E se quiser que o YouTube te avise todas as vezes que eu postar um novo vídeo, inscreva-se neste canal, e não se esqueça de marcar o sininho. Até o próximo vídeo.